E nós sabemos que a palavra de Deus é boas notícias, não é verdade? Então, a partir de hoje, nós começamos essa campanha no Bom Dia Espírito Santo, unção das boas notícias. E é o que nós devemos fazer, né? Estar sempre levando a boa notícia para nós e para os outros. Para nós, meditando sempre na palavra de Deus, para os outros falando dela aonde quer que a gente vá. Amém? Então, para nós andarmos mais rápidos, vamos aí em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Provérbios fica depois de Salmos. Todos acharam? Provérbios fica depois do livro de Salmos. Capítulo 18, versículo 21. Que fala assim: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vou ler mais uma vez. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a má língua ou a má palavra. Amém? A língua, ela é uma ferramenta que nós temos, que ela pode abençoar e amaldiçoar. A palavra, ela pode te livrar de traumas e pode colocar pessoas traumatizadas, tanto psicologicamente como espiritualmente. Então, e nós vemos que ultimamente as pessoas, elas falam mais coisas que agradam ao diabo do que o que agrada a Deus. Então, o que se vê mais hoje na boca das pessoas é a má língua, a má palavra. E que nós, como cristãos, precisamos nos corrigir. Porque o povo do mundo não conhece a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, nós devemos estar nos corrigindo, livrando dessa má palavra. Tirando as palavras ruins da nossa boca, as palavras de maldição. Palavra que amaldiçoa o irmão, amaldiçoa a sua família. Gente que abre a boca e amaldiçoa a própria vida. Quando está com raiva de alguma coisa que aconteceu na vida dela, ela abre a boca para dizer: eu não vou conseguir, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não vou ser nada. Então isso são palavras de maldição que acontece. Acontece de verdade. Quando você fala essas palavras, você amaldiçoa a sua própria vida. E já agora no início eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo quando eu era bem novinha. Não sou velha não, gente, mas nessa época eu era bem novinha. Que eu fui para Brasília a primeira vez, terminei meus estudos aqui para ir estudar lá, trabalhar lá. E aí meu pai não estava conseguindo achar um lugar para eu ficar, porque ele queria que eu ficasse na casa de pessoas que fossem bem direitas, que não andassem farra e não sei o quê. E um bocado dos meus parentes lá era tudo gente de farra. E aí ele falou com meu tio, o irmão dele, e meu tio falou bem assim: ó, agora não vai dar para receber ela, por causa disso e isso, e falou isso. E aí ele veio falar para mim. E aí eu fiquei com raiva, porque eu já tinha achado o lugar e ele não tinha deixado eu ir. E aí eu fiquei com raiva nessa hora, e ele foi saindo. Eu não falei na vista dele, que respeitava meu pai, né? Ele foi saindo e eu disse: eu vou para Brasília, nem que seja para o inferno eu vou. Amados, aquela palavra, ela foi tão forte no mundo espiritual. Eu não conhecia Deus ainda, que eu paguei um preço muito grande em Brasília por causa dessa palavra. E depois que eu vim me converter, foi que Deus trouxe à minha mente o que eu tinha dito. Eu passei muito tempo em Brasília procurando emprego e nenhuma porta se abria. Eu já tinha saído daqui, já tinha feito magistério, 2º grau, e não achava nem loja, nem creche, nada, nem casa de família, para vocês terem uma ideia. Eu não achava emprego. Eu saía,
foi tanto que o dinheiro que eu levei, eu gastei todinho indo atrás de emprego, caminhava a pé e não achava. Até que um dia Deus me trouxe, quando eu me converti, a palavra que eu falei. Então aquela palavra me levou, não me levou literalmente ao inferno, mas eu passei uma grande luta nessa área. Porque como é que vai ficar em Brasília, na casa dos outros, sem emprego, sem trabalhar? Não tem possibilidade, né? Porque aí fui para a casa de uma pessoa que já pagava aluguel e tudo, precisava que eu ajudasse também. Então, isso eu aprendi. E aí, para me pedir perdão para meu pai, porque meu pai ouviu, eu pensei que ele não tivesse ouvido, mas ele ouviu. E como é que eu faço para pedir perdão? Eu já convertida, eu vim aqui, voltava e não pedia perdão. Vim aqui, voltava e não pedia perdão. Aí uma vez eu tomei a decisão. Eu falei, dessa vez que eu vou em Santa Rita, eu vou pedir perdão para o meu pai. E aí eu vim, cheguei aqui. Quando eu falei para ele aquilo, ele disse, eu sei, eu ouvi você falando, mas eu fiquei calado. Eu não disse nada para você. Porque você mesmo disse palavras ruins para você. Eu ainda ia falar o quê? Eu não ia falar mais nada. E meu pai também era incrédulo, né? Não conhecia a palavra de Deus. Então, mas a partir daquele dia, aquela maldição foi quebrada na minha vida. Por quê? Porque eu pedi perdão. Então, nós não devemos estar falando essas palavras ruins para nós e para os outros. Porque a palavra, ela tem poder. Mais para frente, nós vamos ver sobre isso. Então, diariamente, nós estamos fazendo uma opção. Diariamente, nós estamos decidindo o que a gente vai falar. Se a gente vai falar para a vida ou se a gente vai falar para a morte. Se a gente vai falar o que é bom para os outros ou para nós, ou se a gente vai falar o que é ruim. Amém? Eu quero que vocês abram aí em Mateus 15. Mateus 15. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus e povo amado aqui. Mateus 15. Começando aí do versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui, então vamos andar mais rápido. Quem não conseguir achar mais rápido, anote aí. Ó, Mateus 15, 10, 11, 17, 18, 19 e 20. Mateus 15, 10 fala assim. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí vamos lá para o 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Amém. Então, amados, Jesus estava falando aqui, ele estava respondendo aos escribas, que eram homens letrados, homens que interpretavam, eles liam e interpretavam a lei dos judeus. Então Jesus estava falando para eles que eles estavam comentando que os discípulos não lavavam as mãos, que eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus estava falando isso para ele, que o que contaminava não era o que entrava pela boca, mas o que saía dela. Então, por quê? Porque o que entra pela boca, ele vai ser lançado fora. A sujeira vai ser lançada fora. Mas o que sai da boca, isso é que vai te contaminar. Por quê? Porque está plantado no seu coração. Essas malícias, as maledicências, as idolatrias, os adultérios. E é isso que contamina o homem. É isso que sai de dentro, que contamina o homem, que nos contamina. Não é comer sem lavar as mãos. Jesus mostrou para eles que a tradição não valia nada. O que adiantava não era lavar as mãos. Porque a lavar as mãos era um ato externo. E o que estava dentro é algo interno, que não é a água que vai tirar. Não é a água que vai tirar o que está dentro da gente, de ruim.
os maus pensamentos, a má palavra, os adultérios, as mentiras, as desavenças e por diante aí vai. Não é a água que limpa isso, porque você pode até, por fora você pode estar até limpinho, né? Mas por dentro, quem vai te limpar? Quem te conhece? Quem conhece o que está por dentro de você? Às vezes a gente olha para uma pessoa, não vê nada demais nela. Mas às vezes Jesus olha e vê ela com um sepulcro caiado. Por quê? Porque por fora ele está todo passado cal, arrumado, mas por dentro ali só tem podridão. Os ossos ali estão podres, fedendo. E assim é a gente pode estar bem arrumado, bem perfumado por fora, mas se nós temos coisas ruins dentro do coração, mágoa, falsos testemunhos, coisa que desagrada a palavra de Deus, coisa que desagrada ao Senhor, nós estamos podres. Nós precisamos nos limpar. Amém? E nisso não é água que vai limpar. Mais para frente nós vamos saber o que vai nos limpar. Amém? Aí agora em Mateus 12:37, abram aí. Mateus 12:37. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Então não adianta a gente estar nos limpando por fora se o nosso coração está cheio de sujeira. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nada. Claro que a gente deve andar limpo, né? Mas primeiro a gente tem que limpar o nosso interior. Porque o interior sujo, isso é a pessoa está contaminada. Então lá em Mateus 12:37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, quantos pais falam palavras pesadas para os filhos, quando o filho está dando problema, quando o filho é um filho viciado? Quantos pais sem sabedoria, ele já está ali numa situação deplorável, influenciado por Satanás. Aí o pai abre a boca e diz: uma hora você vai levar um tiro, uma hora você vai morrer disso aí. Se você não largar isso aí, você vai morrer. Sim, se ele não largar, a gente sabe. Mas a palavra do pai tem que dizer: meu filho, eu profetizo na sua vida que você vai sair dessa. O Deus que eu sirvo vai te libertar desse vício. Nós temos que falar diferente. Nós não temos que estar dizendo aquilo que a gente sabe que o diabo quer ouvir. Então é pai amaldiçoando filho, é filho amaldiçoando pai, é vizinho amaldiçoando vizinho, é brigas, é confusão. E um dia nós vamos dar conta de todas as nossas palavras diante de Deus. Então por elas a gente pode ser justificado e por elas nós podemos ser condenados. Porque a palavra do Senhor é palavra de vida e não de morte. E como é que eu sirvo a Deus e vou ter na minha boca a palavra de morte? Então nós temos que vigiar naquilo que a gente fala. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Começando aí do versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Que fala assim. Depois é bom vocês dar uma lida nesse capítulo de Tiago aqui, ó, do 3 até o versículo 12. Eu não vou ler todo porque é muita coisa. Mas eu vou começar aqui do 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Paulo estava falando aqui para convertidos. Para convertidos, tem uma ideia. Porventura, lá no 11 agora, ó, porventura, deita alguma fonte, o mesmo manancial, água doce e água salgada? Então ele está fazendo uma pergunta aqui, né? Da mesma fonte pode sair água doce e água salgada? Como é possível eu bendizer a Deus e com a mesma boca eu amaldiçoar o meu próximo? Que é a imagem e semelhança de Deus. Então Tiago faz essa pergunta aqui: como é possível isso? Se eu abro a minha boca para bendizer, para louvar o Senhor, e daqui a pouco, a mesma boca, eu estou amaldiçoando o meu irmão, eu estou desejando mal para ele, eu estou invejando ele. Então, muitos cristãos se preocupam em não cometer assassinatos, roubos, esses pecados que a gente acha que é grande, né? Muitos cristãos se preocupam muito com isso. Quer dizer, a maioria de nós preocupamos muito com isso. De não ser um assassino, de não ser um adúltero, de não roubar, de não matar. Mas não vigia no que sai da boca. Não vigia. Muitos leem a Bíblia, mas não aplicam o que está nela. Evangelizam, falam de Deus, diz que é servo do Senhor, mas no que diz a respeito das palavras, desliza demais. Fala o que não deve, o que não convém, principalmente no meio de ímpios, no meio da família que não é convertida. Aí muitas vezes a gente pergunta: por que minha família não se converte? Porque para a gente, para nós somos convertidos, mas para eles, se eles ouvem nós falarmos a mesma coisa que o povo do mundo fala, que eles falam lá fora. Então, qual a diferença que há em nós? Não tem diferença nenhuma. Então, e precisa haver essa diferença. Lá em Malaquias 10 fala sobre a diferença. Então, ali não é só falando sobre dízimo e oferta, ali é num todo. Que há essa diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter essa diferença. Então, a nossa palavra não tem que ser palavra de maldição. Não tem que ser palavra que vá machucar, ferir as pessoas. Quantas pessoas hoje oprimidas, em depressão por causa de palavras. Mulheres no fundo de depressão por causa de palavras de marido. Por causa de palavras de familiares. Homens também, não é só mulheres. Eu falo mais mulheres porque nós somos mais sensíveis, né? As palavras. O homem, ele é mais razão, ele é mais praticidade. Mas nós vamos muito pelo que ouvimos. Tanto que se a gente coloca uma roupa e chega, talvez até que se um homem chegar e dizer que não está bem, a gente não liga. Mas se uma mulher chegar e dizer, essa roupa não está boa, pronto. Então nós somos mais isso de ouvir. Tanto que pode perceber, todas as igrejas, o que tem maior dentro da igreja, o número, é de mulheres. Porque nós somos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. E também mais em falar demais também, o que não deve. Tem as duas coisas, né? Então, nós temos que vigiar nisso. Então, as palavras não pode ser palavra de maldição. Nós não podemos estar dentro da casa do Senhor fazendo fofoca, fazendo dissensão, divisão. Então, não estamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus, Deus não fala isso no reino dele. O reino dele é um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. O reino dele não é um reino de confusão, de disputa. Eu sei, eu canto melhor, eu prego melhor, não, fulano não sabe nada. Não, isso aí não é o reino de Deus. Então um dia nós vamos dar conta das nossas palavras. Um dia a gente vai dar conta daquela palavra que a gente falou e a gente afastou alguém de Jesus. Porque isso acontece muito no nosso meio. Porque às vezes as pessoas se convertem e acham que criou duas asinhas nela, uma auréola na cabeça e virou um anjo. Então que os outros, ninguém mais presta, que lá fora todo mundo é do diabo.
E muitas vezes tem muito diabo dentro da igreja, gente. Muito diabo dentro da igreja disfarçado de crente. Então, a gente tem que vigiar o que a gente fala. Vamos ponderar as nossas palavras. Eu aprendi uma coisa. Antes eu falava muito sem pensar. Hoje, pode às vezes sair, que a gente não é perfeito. Mas hoje eu penso muito antes de falar. Penso muito. Quando a gente pensa, a gente erra menos quando a gente pensa. Amém? Então vamos lá para agora Mateus 12:34. Mateus 12:34. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Em Mateus 12:34 está escrito assim: a boca fala o que o coração está cheio. Olha só. A boca fala o que o coração está cheio. E eu às vezes já ouvi várias vezes essa palavra, já li várias vezes na Bíblia, mas hoje é domingo, sábado, ontem foi sábado, sexta-feira, na oração de manhã que Deus me revelou essa palavra. A boca fala. Eu estava meditando sobre a pregação e Deus me falou sobre esse versículo. A boca fala o que o coração está cheio. Às vezes a gente diz, fala uma palavra má para uma pessoa. Eu já conversei com várias vezes com uma pessoa que eu falei alguma coisa e ela disse, então o seu coração está cheio disso. Por que você está falando isso? E eu fiquei pensando. Mas veja bem, quando você fala, antes de você falar, você já pensou sobre isso. Muitas vezes. Então aquilo vai sendo guardado dentro de você. E a hora que você tem a oportunidade, você vai verbalizar. Mas o pensamento, a Bíblia diz que a gente peca no nosso pensar. Eu vou dar um exemplo para ficar melhor. Vamos dizer que eu não gosto de Suzana. Eu não gosto, eu olhei para Suzana, não fui com a cara de Suzana. Não sei porquê, ou porque teve alguma coisa, mas eu não vou com a cara da Suzana. E aí eu fico ali. Se eu lembro de Suzana, eu posso não falar, mas eu já penso. Ô mulher insuportável. Ah, mas aquela mulher é chata. Olha como é que ela fala, olha como ela se veste, olha como ela quer aparecer. Eu posso não falar, mas está guardado na mente, está descendo para o coração. E vai toda vez. Aí chega uma pessoa, não sabe de nada, que eu tenho essa rixa contra a Suzana, talvez Suzana não me fez nada, ou pode ter feito também. Mas sempre eu vou pensando coisas más sobre a Suzana. O dia que eu tenho uma oportunidade, que isso aí o diabo faz com perfeição. Talvez a Suzana fez um comentário que alguém chegou lá e disse, olha, Suzana falou isso e isso de você. Eu, como uma serva de Deus, eu dizia o quê? Deus abençoe Suzana, ela vai melhorar, ela vai se converter, ela vai parar de falar essas coisas. Mas como já estava dentro do meu coração, eu vou dizer o quê? Quem é ela para falar de mim? Aquela isso, e vou despejando. Por quê? Já estava dentro do meu coração. A boca falou que aqui já estava cheio. Então, quando a palavra de Deus diz que isso aí, mas isso foi tão forte de manhã para mim, no bom dia, na oração de 6h30, 6 horas da manhã, quando Deus me falou isso. Porque eu falava assim, a boca fala que o coração está cheio. Mas é isso. Você vai pensando e você vai guardando, vai guardando. E o que a gente faz para tirar isso de dentro da gente? Nós vamos saber já. Então, sempre tem isso. Acontece muito dentro da igreja. De repente, uma pessoa fez uma coisa com outra, até que ali no momento o bispo chama, fizeram as pazes, mas lá no coração não tirou. Do coração continua aquela picuinha. Então, tudo que a outra pessoa faz é chato. A pessoa persegue até sem sentir. Ela faz críticas até sem sentir. Os outros estão vendo, mas ela não está percebendo. Quando a gente tem algo contra alguém, a gente não consegue segurar.
Todo mundo percebe que você está perseguindo a outra pessoa, que você está encrencando com a outra pessoa, mas você não percebe. Por quê? Porque na sua mente só tem que ela foi errada com você, que você não está sendo errado, que você está com a razão. Então, o que nós precisamos fazer? Quando entrar dentro do nosso coração, na nossa mente, porque primeiro a mente pensa, depois desce para o coração, desce para nossas vontades. Coração que eu estou falando não é o que bate, não, é as nossas vontades. Quando vinha esse pensamento de, eu não gosto de fulano, meu marido gosta de falar isso para mim, aí eu vou perguntar, por que eu não gosto de fulano? Qual é a causa? Qual é a razão? E se há uma causa, uma razão, vamos sentar, vamos conversar, vamos nos acertar aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu entre nós, porque eu estou pensando isso de você. Ou talvez não fale, mas diz, não, eu quero me acertar com você. Eu quero me acertar. Por que há esse impasse entre a gente? Meu marido gosta muito dessas coisas, de sentar para reunir, de falar, vamos fazer uma reunião. Não tem reunião não, ele gosta desse negócio de reunião. Vamos nos reunir aqui, vamos fazer uma reunião. Então, nós devemos sempre pensar nisso. Não devemos guardar mágoa no coração. Não devemos fazer picuinha. Gente, o diabo, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente. Porque o que a gente tem mais importante na nossa cabeça é a nossa mente. Tanto que o coração, às vezes, a pessoa está viva, o coração está batendo, né? Mas ela praticamente está morta, porque a mente dela não funciona mais. Ela está ali só nos aparelhos. Por quê? Porque a mente comanda todo o nosso corpo. Se ela não estiver perfeita, sadia, o corpo vai estar doente, vai estar faltando algo. A gente faz sempre a visita ali a uma irmã, uma moça saudável, você olha assim, você vê ela saudável, mas você vê porque foi tocada na mente dela, ela teve um trauma psicológico, então ela não anda, ela quer falar direito, ela não fala, ela quer reagir, ela não reage. Por quê? Porque o diabo atingiu logo a mente dela, a parte principal. Então o que a gente deve fazer? Quando vir esses pensamentos, a gente barrar eles, repreender em nome de Jesus. Vamos repreender antes que ele crie raiz. Porque quando cria raiz, uma árvore enraizada, é difícil de tirar ela. Verdade ou não é? Então, antes que crie raiz, nós devemos tirar isso da nossa vida. Amém? Agora nós vamos aprender ao contrário. Vamos aprender como usar a palavra para o bem. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 1:3. Gênesis 1:3. Glória a Deus. Até aqui nós ouvimos o que a gente abre a boca e fala de coisas ruins, o que acontece. Então vamos ver agora, quando a gente abre a nossa boca para falar a palavra boa, a palavra que abençoa. Que palavra é essa que abençoa a nossa vida? Alguém sabe dizer que palavra é essa? De onde vem essa palavra? De onde vem essa palavra? De Deus. De Deus. A palavra boa, ela só vem de Deus. Porque o diabo jamais vai dizer uma boa palavra para alguém. Jamais ele vai falar isso. Porque ele é ruim, ele é mau, ele quer matar, roubar e destruir. Então ele não vai para falar palavras boas. Então lá em Gênesis fala assim. Fala que Deus criou, vou resumir aqui. Fala que Deus criou tudo com o poder da palavra. Olha só. Tudo foi criado com o poder da palavra. Você vê que poder tem a palavra quando a gente fala ela na direção certa, quando a gente fala ela guiado certamente pela Bíblia, por Deus. Então ela tem o poder de criar. E lá em Gênesis 1 disse assim que Deus falou, e disse Deus, haja luz. Ele falou. Ele não foi lá, pegou um poste, fez e botou uma lâmpada lá, não. Ele só falou. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O poder da palavra criou todas as coisas.
E aí vai dizendo em alguns versículos que dizem assim, no final sempre diz, e assim foi, como ele falou, e assim foi. E outros dizem assim, e viu Deus que era bom. Tudo que ele criava, tinha assim, ele dizia, assim aconteceu, assim foi. E viu Deus que era bom. Por quê? Porque ele estava falando a palavra, ele estava falando dele mesmo. Porque, então a palavra de Deus, ela é bênção para a vida das pessoas que ouvem e para a vida das pessoas que se aplicam nela. Então nós devemos falar sempre o que diz a Bíblia. Se alguém vier dizer, você não presta, você não vale nada, você diz, não, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Que o Senhor já pagou um preço na cruz por mim. Então eu posso estar aqui agora desse jeito, mas eu não sou assim. Eu posso estar passando por esse problema. Ah, você vai morrer. Não, a Bíblia diz que Deus sara, Ele é o Deus que sara. Então a Bíblia tem resposta para todos os nossos problemas. Basta a gente aplicar. Então quando você recebe um diagnóstico ruim, você não tem que aceitar aquilo porque foi um profissional, um homem que estudou muito tempo. E quem sabe mais, é um médico ou é Deus? Deus, ele tem todo o poder de te curar. E se assim ele não fizer, você vai para um lugar melhor do que aqui está, mas você morre crendo na palavra do Senhor. Morre dizendo, eu creio, meu Deus, eu creio. Então, a palavra do Senhor é que tem que ser primazia na nossa vida. Não é a palavra do marido, que às vezes o marido da gente nos ofende. Às vezes a mãe nos ofende, o amigo nos ofende, o patrão nos ofende. Mas o que tem que ser primazia na nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para Salmos 119. E quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente não vive na prática do pecado. E guardar a palavra do Senhor não é só guardar. Ah, eu ouvi. Não, o guardar é você ouvir e você praticar a palavra do Senhor. Isso é você guardar dentro de você. Porque quando você está prestes a uma tentação, vamos dizer que você está trabalhando e tem um dinheiro fácil que você pode pegar aquele dinheiro. Mas você viu, você leu, você ouviu dizer que roubar é pecado. Que você não pode tirar aquilo dos outros. Que você só pode pegar aquilo que é seu. Que aquilo que é dos outros não te pertence. Que isso é roubo, isso é pecado. Isso é algo contra o Senhor. Se você guardou dentro do seu coração, porque você ouviu e você na hora você vai lembrar. Não, eu ouvi isso, agora está na hora de praticar. Aí você tem que ser forte para praticar. Porque se isso é uma fraqueza sua, você tem que ser mais forte ainda para praticar aquilo que você ouviu. Você pode dizer, está fácil, eu vou pegar, ninguém vai ver. Mas o Senhor está vendo. Ele é o dono da minha vida. Ele está vendo. Ele tem me ensinado que eu não devo pecar, que eu não devo errar. E isso aqui não me pertence, então isso eu vou deixar. Aí você está ouvindo e você está praticando a palavra do Senhor. Mas se você só ouve e na hora da tentação você cai na tentação, então você não fez nada, nada demais. Porque a palavra do Senhor é justamente isso, para fazer o efeito na nossa vida. Quando a gente aplica, ela tem efeito. Então, aí em Salmo 119, 11, fala assim: quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente... Não é isso não. Assim, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus e a gente pratica a palavra de Deus, a gente nos livra de muitas coisas ruins. E ainda a gente dá o testemunho do que é um cristão verdadeiro. Quando você é tentado a trair seu marido, a trair sua esposa, e você diz não,
Você pensa que às vezes tem homem, geralmente isso é na cabeça dos homens, né? Vai dizer, não, aquela mulher ali vai pensar que eu sou outra coisa, que eu não gosto de mulher. Mas não, pode ter certeza que você está praticando a palavra do Senhor e aquilo ali vai ficar nela. Ela vai refletir uma hora e dizer assim, por quê? Que eu dei em cima daquele homem, já dei em cima de vários homens, e eles caíram na minha, e aquele ali não caiu. Isso vai fazer uma reflexão na cabeça dela. Ela vai refletir sobre essa sua atitude. E com certeza, ela vai estar mais próxima de conhecer a palavra do Senhor. Porque ela vai querer saber de você, vai querer saber quem é você, se não sabe, vai dizer, não, ele é crente, é um servo do Senhor. Aí a pessoa diz, não, se tem esse tipo de homem, então é esse tipo de homem que eu quero para a minha vida. Eu quero um homem assim, que eu vou me casar com ele e não vou ser iludida, não vou ser traída. Então, quando a gente pratica a palavra de Deus, é bom que nos livra do mal e também nos dá o testemunho para as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus, lá em João, abra aí João 1. Vou botar aqui. João 1, o Evangelho de João. Lá nos Evangelhos. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. João 1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí lá no 14 fala assim, eu vou pular esses versículos aí porque é muita coisa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então, para vocês verem aqui, ó, Jesus, ele é a própria palavra. A palavra de Deus. O Senhor, ele é a própria palavra. Então, ele se encarnou, a palavra se encarnou num homem e veio até nós. Veio viver, habitar entre nós, para nos pregar, para nos ensinar o caminho da verdade, o caminho que a gente deve andar, o caminho que a gente deve escolher para chegar no céu, para chegar na glória, para estar lá um dia desfrutando com Ele. Então Jesus, ele é a própria palavra, ele é o verbo é a palavra. Então quando a gente abre a boca e fala da palavra de Deus, nós estamos levando Jesus para as pessoas, o próprio. Quando a gente abre a boca e fala da palavra de Deus, você vê uma pessoa sofrendo, você abre a sua boca e diz, ó, Jesus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele morreu numa cruz para te dar vida, e vida com abundância. Você está injetando fé naquela pessoa. Você está levando Jesus para as pessoas. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou evangelizar porque eu não sei. Você não sabe falar de Jesus. Você não sabe de Jesus, dizer que Jesus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele morreu na cruz para nos dar salvação. Todo mundo sabe disso. Então isso, quando a gente está evangelizando, a gente tem que falar para as pessoas. De acordo com que você entra na casa da pessoa, você vê a situação que a pessoa está falando, ali o Espírito Santo já te inspira no que falar. Amém? Glória a Deus. E Jesus, ele subiu, né? Ele subiu, ele disse que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o Consolador. Então Jesus, ele está aqui com o Espírito Santo, na forma do Espírito Santo. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só. O Espírito Santo hoje, no tempo dos profetas, Deus escolhia os sacerdotes para falar, o rei ou juízes. Depois dessa época veio Jesus em carne, encarnado. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. E Jesus subiu e disse que não ia nos deixar órfãos. Ele ia enviar o Consolador. Quem é hoje que nos ensina esta palavra, que nos revela como me revelou ali? É o Espírito Santo. Então, cada vez que você vem ao Bom Dia Espírito Santo,